8h26 na Folha FM, de volta com o programa Folha no Ar, primeira edição. Domingo teremos eleições municipais em todo o país, em Campos e toda a região. Você vai acompanhar a apuração a partir das 16h30 aqui pelo Grupo Folha da Manhã, pela Rádio Folha FM, pela Plena TV, pelo Jornal Folha da Manhã, pelo portal folha1.com.br. Estaremos, com toda a nossa equipe concentrada aí para levar até você todas as informações precisas e, como habitual, em primeira mão, sobre os resultados das eleições em nossa região. De volta com o Folha no Ar, recebendo hoje o professor Hamilton Garcia, cientista político e professor da UENF, conversando conosco. Volto com você, Aloysio, neste bloco, conversando com o professor Hamilton Garcia. Hamilton, vou abrir com uma pergunta aqui tem várias perguntas aqui, tem integrações também aqui no streaming, mas eu vou abrir com uma pergunta aqui do grupo, da Silvana Venâncio. O que o senhor espera dessas eleições em Campos? Na sua opinião, o que o prefeito eleito ou reeleito terá que fazer para sanar a crise financeira do município? Bom, a gente está numa eleição aqui meio a um voo cego, né? Porque a gente não está com pesquisa confiável e que possa mostrar um retrato das movimentações eleitorais. O que mais se aproxima disso é aquela pesquisa que, inclusive, o Aloysio já andou comentando aí no jornal, da Paraná. Do Instituto Paraná. E então, o que essa pesquisa mostra é que era aquilo que eu já vinha falando há algum tempo, inclusive tive a oportunidade de discutir com vocês uns meses atrás, e um caso clássico, de modo geral, quando qualquer grupo novo de renovação política, de certa maneira, fracassa diante de constituir uma alternativa, geralmente o retorno que acontece é o retorno aos velhos grupos dominantes. No caso, agora a gente está vivenciando um retorno com alguns elementos de inovação, de pseudo-inovação. Se trata de dois jovens que são herdeiros de duas oligarquias importantes, todas elas nascidas de uma só, que é o garotinismo, o garotismo, como gosta de falar o Aloysio, porque o próprio grupo do Arnaldo... Essa expressão vem da ciência política, eu só adaptei ela, vem da sua área. Exatamente. Então a gente tem aqui uma espécie de retorno das oligarquias com caras novas, né? Agora, até que ponto essas caras novas representam alguma novidade efetiva? Eu sou muito cético em relação a isso acho que o eleitor deveria ser também, né? Porque a única coisa nova que realmente existe nessa eleição é o fato de que o Campos passa agora por uma crise, né, estrutural do desencontro entre as expectativas eleitorais e as posturas das elites dirigentes e a realidade econômica do município, inclusive naquele aspecto das rendas petrolíferas. Acho que essa questão foi muito bem trabalhada pelo Grupo Folha no período da eleição e previamente à eleição, de mostrar qual é a realidade da situação econômica do município, né? Infelizmente, a gente sabe que a imprensa escrita tem um alcance limitado, né, no nosso quadro de escolarização nacional e regional aqui em particular. Então, a gente não sabe até que ponto as pessoas acompanharam e foram capazes de entender aquela discussão. Mas o fato é que a única coisa de nova que existe é uma realidade que vai se impor sobre essas oligarquias aparentemente favoritas. Então, existe aí um elemento digamos assim, de imprevisibilidade. Se eles realmente ganharem, também existe um contingente de indecisos ainda na eleição, né? E existe um candidato à reeleição, o atual prefeito, embora, do meu ponto de vista, tenha fracassado em construir uma alternativa política às oligarquias, porque era disso que se tratava o governo dele, eu acho que ele não soube compreender isso, também é um governo que tem o que apresentar. É um governo que pegou o município numa situação muito ruim,
e conseguiu tocar o município, apesar de uma série de indecisões e acho que de inconsistências que a gente pode comentar mais adiante. Então, eu acho que você tem um quadro que tende à polarização pelas oligarquias, mas pode haver uma surpresa em relação à definição dos indecisos, em função de um banho de realidade que o contexto impõe, né? E certamente quem for eleito, seja o da situação, seja os dois da oposição, eles vão estar diante de uma situação totalmente inexorável, né? Que não vai se mover por vontades subjetivas, que é o descompasso entre a capacidade econômica de sustentar a máquina pública da municipalidade. Então, qualquer um que entre vai ter que fazer um ajuste, né, no caso do prefeito atual, um ajuste que ele não foi capaz de fazer, né, para adequar a máquina às condições presentes, de modo a que aumente a produtividade, a eficiência dessa máquina e sobrem os recursos, tanto para a retomada dos programas assistenciais, que são muito importantes nessa região, como também para o próprio investimento público, né? Então, eu tenho a impressão que o vencedor vai estar diante de uma realidade, o que tem de novo é a realidade, e ela não pode ser contornada. Vai ser um momento, assim como foi um momento da verdade para o Rafael Diniz, e a resposta dele me parece que foi incompleta, né? E essa realidade vai se impor aos outros dois candidatos, ou se eles vierem a se eleger, e é claro, pelo menos aí, o Rafael Diniz vai oferecer uma situação mais previsível, transparente, em que existem já alguns ajustes que foram feitos e existe já um mapeamento da situação. O grande problema do Rafael é que ele pegou uma situação que era nova, né? Embora já tivesse ele não pode dizer que não sabia, porque ele, enquanto vereador, já acompanhava a agonia do governo Rosinha, em termos do descompasso entre a receita e a despesa, mas ele não soube se acercar das pessoas, dos especialistas, enfim, das pessoas mais experientes que pudessem orientá-lo a como enfrentar isso, né? E o que está posto agora para o novo prefeito é o que estava posto para o Rafael lá em 2016. Quer dizer, ele no primeiro ano, ou no pior das hipóteses, no primeiro 2 anos, vai ter que ser muito duro para reajustar a máquina à realidade orçamentária para poder governar nos próximos 2 anos. Eu acho que é isso que o prefeito e na travessia, né, a Luiz e Cláudio vão ter que conviver com o mau humor do eleitorado, com as expectativas frustradas, que a essa altura eu acho que são menores do que foram em 2016, né, por conta de que já está precificado. O preço do ajuste está aí, todo mundo já sabe que vem, né, e ele já está se impondo por atrasos de pagamento, por falta de manutenção na cidade, etc. Resta ao futuro prefeito ter coragem de fazer o ajuste, porque se eles não fizerem, eles vão ter o mesmo fim do primeiro mandato do Rafael, inclusive se for o próprio Rafael, né? Vai manter a cidade num impasse, numa agonia, sem mostrar saída, né? Que é o que, dentro de uma crise, qualquer sistema político precisa produzir, uma saída. E quando você aponta a saída e começa a trilhar a saída, você então consegue criar sinergia para a superação da crise, né? Então, mão forte no ajuste e uma visão profunda no horizonte para orientar o futuro. É isso que o próximo prefeito precisa fazer. Hamilton, pesquisa, a gente tem poucas pesquisas registradas realmente, mas as poucas que a gente tem, e com vamos dizer assim, algum grau de confiança, logicamente que esse grau de confiança é uma coisa subjetiva, né? Varia da confiança, mas eu falo profissionalmente, ou pelo menos tento colocar nessa perspectiva. Desenha aí, quer dizer, Vladimir primeiro, Caio em segundo, Rafael, se tem uma coisa em comum em todas as pesquisas, tenham elas credibilidade ou não, é que Rafael lidera a rejeição, né? Isso é um ponto comum. Então, me parece muito difícil, né? Enfim, me parece difícil. E seria o adversário dos sonhos para qualquer um no segundo turno, né? Porque você vai pro segundo turno com alguém que tem muita rejeição, sua tendência é ganhar, né?
Mas fala-se, as pesquisas mostram isso. Vladimir cai, algumas falam até de perspectiva de Vladimir ganhar primeiro turno, né? Repetindo no caso que Rafael fez em 2016. E você, até pela sua formação marxista, com a qual você rompeu, realinhou depois ali com a queda da União Soviética, você coloca muito essa coisa nesse termo, que é um termo para os gregos é um termo um pouco diferente, que é a oligarquia. A oligarquia para os gregos era o governo de poucos, né? E depois a oligarquia fica uma coisa reunida em termos de grupo, né? O mesmo grupo no poder, um grupo familiar, no caso. Mas, enfim, como é que você vê, enquanto cientista político, essa tentativa de abrir um caminho novo e de repente, para o julgamento do eleitor, isso não tem dado certo, e você está voltando para essa coisa da oligarquia no sentido de grupo familiar? Esse é o problema, porque a gente não tem um sistema político bem estruturado que aponte opções de saída. Nosso sistema é muito anárquico, né? Então, uma vez frustrada uma saída, você vê que a saída Rafael Diniz em 2016, que foi uma surpresa, inclusive pelo modo de ter acontecido no primeiro turno, não significava, não espelhava nenhuma força política efetiva na cidade, né? Aquela eleição, ela expressou apenas a vontade política do eleitor, pura e simplesmente de mudar, mas inclusive mudando só na eleição, no voto para prefeito, né? Porque no voto para a Câmara de Vereadores, pelo menos 11 ou 12 vereadores foram flagrados sendo eleitos à moda da compra de voto, né? Por cheque cidadão. Tem aí Operação Chequinho. Então, isso mostra que o eleitor ele rompeu com a máquina política na eleição majoritária, mas ele fez o jogo da máquina política na eleição legislativa, proporcional. Então, por aí você vê que o eleitor, ele próprio ainda está no meio do caminho de romper com as práticas que vieram a significar a própria falência da cidade, né? Essa ideia de você utilizar os recursos públicos para promover politicamente os interesses privados de grupos políticos e de grupos econômicos, né? Então, eu vejo que o eleitor ali em 2016 mostrou uma propensão para a mudança, mas ele não encontra no sistema político alternativas para continuar essa mudança, porque no sistema político bem estruturado, quando o partido Y ele fracassa, você tem o partido X, Z, você tem grupos políticos bem constituídos que são capazes de apresentar alternativas. No nosso caso, o que a gente tem são oligarquias políticas, ou seja, grupos que atuam a partir de interesses muito específicos, porque o partido político, é claro, você tem sempre oligarquias no partido político, mas o partido político ele produz uma certa... O partido político é uma espécie de federação, se você quiser olhar por esse caminho, uma federação de oligarquias, né? Mas quando você faz uma federação de oligarquias, as oligarquias perdem o seu caráter oligárquico, porque nenhuma delas consegue se impor como oligarquia. Elas têm que se apresentar como partido, como uma estrutura que vai além delas. E no nosso caso, como a gente não tem a figura do partido político, o que a gente vê, e eu andei acompanhando várias das entrevistas que vocês fizeram aí na Folha da Manhã, são candidatos falando no meu grupo político. Então, eles passam diretamente do seu grupo político para a municipalidade, né? Sem mediação. Isso aconteceu com o próprio Rafael, que governou com o grupo político dele. E as municipalidades... Você acha que sobretudo... Desculpa te cortar. Você acha que foi o maior erro de Rafael, foi esse? Foi um dos grandes erros, porque numa cidade do tamanho de Campos, com a complexidade de Campos, e não havendo partido político, a liderança política tem que ser capaz de intuir que ela vai ter que criar o partido do governo dela, né? Ela vai ter que, e criar o partido do governo dela não é negociar com a Câmara, né? É negociar com as lideranças políticas da cidade as possibilidades, os sacrifícios que têm que ser feitos e aquilo que é a esperança do futuro. Isso, em absoluto, o Rafael não foi nem capaz de fazer, eu acho que ele nem se apercebeu disso. E quando ele faz a autocrítica do próprio mandato dele, ele nem cita essa situação. Ele ainda não se percebeu, e os candidatos que estão alternativos a ele, tampouco percebem que a dimensão política da cidade de Campos exige um partido, ou seja, uma coalizão de forças.
Eles falam o tempo todo, meu grupo político sabe, o meu grupo político vai fazer. É o que Raul Palácio, o reitor da UENF, chama de pacto. Raul bate muito nessa tecla, né? A demanda de um pacto. Exatamente essa questão que o Raul vem pertinentemente colocando. E agora, esse pacto, é claro, ele se dá naturalmente num sistema de partidos através de coalizões políticas e através da transparência dos partidos, do modo como eles se arrumam para governar ou para fazer oposição na Câmara. Como a gente não tem isso, fica, digamos assim, quase que na exclusiva responsabilidade da liderança eleitoral ter uma atitude de liderança política. E isso não é automático, sabe, Luiz? O Rafael, que era eu acho que ele conseguiu tirar Campos das páginas policiais, colocar Campos nas páginas políticas, ele não conseguiu fazer. Quer dizer, não é uma questão de vontade apenas, é preciso ter visão, né? É preciso ter a dimensão política da situação da municipalidade. E eu, olhando para as lideranças locais, eles ainda estão no tempo de que o grupo político resolve, né, de uma certa endogenia, e eu acho que eles vão ter um choque de realidade, que o Rafael já teve, mas não sei se conseguiu entender, não sei se conseguiu compreender. Eles vão ter um choque de realidade para poder fazer os ajustes e as projeções necessárias, que não se governa Campos com o meu grupo político, né? Você vai ter que dar um passo além, né? E você acha que os líderes nessa pesquisa, Vladimir e Caio, eles têm a noção disso? Você acha que eles têm a devida dimensão disso? Acho que não. Isso é que é o mais frustrante, porque não havendo partidos, eles ainda se promovem. Por que eles estão lá em primeiro lugar? Por conta das oligarquias familiares. Então, isso acho que é uma faca de dois gumes. Quer dizer, se as oligarquias familiares são um V0 importante para você ocupar um espaço político que foi deixado vago aí pelo fracasso do Rafael, por outro lado, ela não é suficiente para instituir um governo. Então, a gente paga o preço de não ter um sistema democrático baseado em partidos, né? E aí você vai ter que ver a liderança diante da crise, como ela vai se comportar. Então, isso está em aberto, que do ponto de vista subjetivo, da autoidentificação, eu acho que você não tem... talvez, eu acho que o único candidato que tem uma consciência muito clara disso é o Roberto Henriques, porque ele já fala, talvez também em função do lugar onde ele está, né, de uma liderança que veio de um partido forte, era o brizolismo, e foi parar ali. Eu ia te perguntar, desculpa interromper, eu usei Vladimir e Caio, que são os líderes de pesquisa, mas você vê em algum outro candidato essa demanda de que eu preciso governar para além do meu grupo? Eu vejo no Roberto Henrique essa visão, eu não vejo nos outros. Os outros ainda se referem muito a meu grupo político. Então, isso pode ser um caguete de linguagem, é verdade. Mas, olhando a tradição política, não é só... Eu desconfio que não é um caguete de linguagem, é uma percepção profunda da política, que, no entanto, vai ter que ser refeita nas condições atuais. Porque essa é a questão nova da política de Campos. Não existe mais margem para um governo de grupo. Para você fazer um governo de grupo, você precisa ter folga orçamentária, você precisa ter conforto orçamentário. E aí você faz a política do seu grupo. Os sacrifícios. Você praticamente não tem que distribuir sacrifícios. Você só vai distribuir benefícios, sobretudo nessa região aqui dos royalties. Agora não, agora se inverteu. Você vai, sobretudo nos 2 primeiros anos de governo, você vai distribuir sacrifícios. E para fazer isso, você tem que apresentar futuro. E para que as pessoas aceitem sacrifício, se coloca a questão do pacto. É preciso que as pessoas entendam, tá bom, sacrifício para quê? Certo? Sacrifício para o meu grupo não faz sentido. O sacrifício só pode ser ou para todos, né? Ou então que você vai ter são greves, paralisações, sabotagens, enfim, uma Câmara baseada em chequinho, enfim, essas coisas que não funcionam mais, porque o chequinho murchou, né? Então você vai ter que criar uma nova civilização política aqui na cidade para poder operar com a crise. Ou então cara barbárie, né? Ou então vai afundar um pouco mais na crise e nas consequências da crise, porque a gente olha, a situação está muito ruim, Luiz, mas nada é tão ruim que não possa piorar um pouco mais, né? Tem aqui, você falou Alberto Henrique, tem o comentário do Zé Renato Duarte, feito em cima aqui.
Roberto Henrique é uma pala sem cilindros. Era muito bom, mas passou sua época. Não, mas veja, o meu comentário é para acima de qualquer questão partidária ou pessoal. Eu digo assim, qual é o candidato que expressa uma compreensão da situação? Também não quer dizer que ele seja capaz de responder. Até porque, vamos e venhamos, Roberto Henrique participou de todos os grupos políticos de Campos e não ficou em nenhum, né? Isso pode ser olhado como um copo meio cheio ou meio vazio, né? Se ele tiver a chance de ser eleito, que é muito improvável, ele vai poder mostrar o grau de compreensão que ele teve dessa trajetória. Aliás, eu acho que se ele não tivesse feito essa trajetória de sobrevivência política, ele estaria em condições bem melhores de oferecer uma alternativa. Então, é aquela coisa paradoxal, né, Luísio? Às vezes é preciso você sofrer o ostracismo para você ganhar credibilidade. Você vê que o Lula, como liderança nacional, apesar de ter sido preso, apesar de ter montado um esquema de corrupção, ele continua sendo uma liderança, uma referência, porque ele fez ele construiu o partido, ele atravessou o Rubicão no ostracismo. Então, ele foi testado, né, numa situação muito adversa. Quer dizer, político que só quer surfar na onda, ele acaba tendo pouca credibilidade. Esse é o problema. Agora, é aquela coisa, como você não tem um sistema de partido, o político está sempre naquela situação de ser surfista, porque como não tem um partido para sustentar o programa e a imagem, se ele não estiver numa onda, ele desaparece, ou pelo menos ele acha que vai desaparecer, e aí ele não topa entrar no ostracismo. Agora, a situação nossa ficou aquela situação, como o Rafael em 2016, o pequeno acabou se transformando no grande, porque ele não tinha compromisso com ninguém. Isso se repetiu em 2018, com o Bolsonaro, né? Que aliás, além de pequeno, é minúsculo, né? Como indivíduo político. A questão é saber, 2020 vai se repetir esse fenômeno? Eu creio que pode, mas há muita incerteza de como as pessoas vão entender esse fenômeno agora. Eu acho que a questão é se as pessoas vão correr para o falso porto seguro do passado, que as oligarquias representam, né? Com aquela ideia de que no passado era bom, mas votando nas oligarquias, o passado não volta. Né? Volta às oligarquias, mas a condição econômica não volta. E, de outro lado, a situação que é a de tentar sair da nova. Né? As duas coisas estão... É por isso que tem um contingente de eleitores ainda indecisos. E por isso a eleição está tão assim, derrapante, difícil de a gente ver o que vai dar. Como você disse, pode dar primeiro turno para pode dar um segundo turno disputado, qualquer coisa pode acontecer, porque a gente está atravessando esse Rubicão. E sem farol, e sem estradas bem delimitadas. E sem Júlio César, né? Bom, o Júlio César vai acabar chegando se a gente não conseguir o Estado... Se a nossa democracia não for capaz de, apesar de todos os problemas, apontar as soluções, o Júlio César vem. Isso é que a história mostra. Né? Vamos torcer para que a democracia consiga achar os caminhos. Hamilton, vai dar agora 10 para as 9, a gente vai até 9h15. Eu queria terminar com pinga-fogo. Vou fazer isso nessa semana toda, dando o nome dos 11 candidatos e pedindo para que os entrevistados façam um resumo, né, sobre os 11 candidatos. Mas eu acho que cabe uma pergunta ainda, né, Nogueira? Sim. Pois não? Você quer colocar alguma? Ele acabou de responder que a minha pergunta era essa sequência de fenômenos aí do desconhecido se iria continuar avançando agora, como o caso do Witzel, né? Surfando na onda bolsonarista, e se isso iria surgir, mas eu acho que ele acabou de responder. Já não há muita expectativa. Então vou fazer uma pergunta, então, se me permite, pois não. Hamilton. Em 2016, inegavelmente, o candidato que venceu, Rafael Diniz, venceu vendendo esperança. E se tem uma coisa em comum em todas as pesquisas, todas elas mostram a rejeição ao que de concreto mostrou essa esperança no poder. E eu não estou concordando, não. Né? Eu estou retratando o juízo de valor das pesquisas. Né? Se a esperança... segundo o juízo desse eleitor que rejeita o que foi entregue, na sua maioria, que passa de 50% da rejeição do Rafael,
se a sensação é essa, o que seria em 2020 o motivador da eleição? Se a esperança aos olhos desse eleitor não deu certo? Continua sendo, eu acho que essas duas, essa dicotomia, quer dizer, de um lado, a ideia meio fantástica, meio fantasiosa, de que chamando de volta os grupos que administraram a cidade no tempo de bonança, a bonança volta. É uma coisa meio mágica, né? Meio de feiticeiro, né? Chamando essa gente, tudo vai melhorar. E a gente tem essa dimensão mística na nossa sociedade, né? Uma certa compreensão ingênua mesmo, de que se eu chamar aquelas pessoas, vai voltar tudo quer dizer, a minha esperança, isso é uma coisa mística, né? Porque não é assim. A realidade o Rio não volta a passar pelo mesmo lugar, né? E, de outro lado, a ideia de que nós temos que buscar lideranças políticas que sejam menos gananciosas e menos acostumadas com a gastança, né? Como o Roberto Henrique. Acho que essas duas coisas vão se equilibrar. Qual é que vai predominar? Eu não sei. Dentro de uma democracia madura, com um sistema de partido, certamente isso levaria se fosse um sistema bipartidário, como aconteceu na Inglaterra, lá no século XIX, né? Mesmo sendo um sistema bipartidário, quando uma demanda, como aconteceu na Europa no século XIX, na Inglaterra em particular, da pressão por voto popular, voto operário, participação, direitos sociais, etc., apareceu no cenário político, os liberais não souberam dar a resposta, e nem os conservadores, então emergiu o Partido Trabalhista como uma segunda força e deslocou os liberais para um terceiro lugar. Então, num sistema partidário, sempre surge um grupo estruturado que vai abrir um caminho alternativo. Agora, num sistema nosso, que é desestruturado partidariamente, fica mais difícil você olhar por onde pode aparecer esse caminho. Mas isso não quer dizer que não esteja se engendrando uma alternativa. E a situação ficou assim bastante... Se você olha para a esquerda campista, eu acho que há um certo assombro pelo fato de ter 3 candidaturas de esquerda na cidade, né? Porque eu acho que também isso mostra a inconsciência da esquerda em relação à crise, né? No mínimo, ela teria que ter aparecido, depois do que aconteceu em 2016 e da surra que levou em 2018, teria que ter aparecido unido com um candidato meio na linha Biden-Kamala, né? De outro lado, os setores moderados tampouco foram capazes de um entendimento. Você vê que o Beethoven começou muito bem ali na campanha, mas aquilo se desestruturou, né? O diálogo entre as forças mais moderadas, ali Rafael, Beethoven e outras forças políticas, também não aconteceu. Então, eu vejo muita parte das lideranças, elas jogaram o jogo da campus do passado, pré-crise. Elas não estão jogando ainda o jogo da crise aguda. Acho que vai demorar para cair a ficha. Talvez vai demorar mais esse mandato. E, eventualmente, um fracasso do novo prefeito talvez faça essas elites perceberem que, alguma coisa realmente mudou, para além do que elas são capazes de admitir, digamos assim, retoricamente. Elas, digamos assim, vão ser obrigadas a internalizar nos seus modos de planejar a prática que hoje elas só são capazes de comentar, né? Então, ainda existe aí uma distância entre intenção e gesto que talvez se resolva nesse segundo mandato, que é em relação ao sucesso do futuro prefeito, mostrando um caminho e enfrentando os problemas, que é no fracasso, né? E colocando, a gente vai ter que fazer a próxima eleição em 24 com os mesmos temas, né? Um revival de toda a iniciativa que o Grupo Folha teve de levantar os mesmos problemas e sempre na perspectiva os mesmos problemas intocados da cidade 4 anos depois, ou semi-tocados, né? Então, não tem remédio, Luiz. É um pouco mesmo pela frustração e pelo modo como a realidade se impõe a gente. Mas se for esperança em 2016, o que vai ser em 2020? É difícil saber como é que eles vão interpretar. Se for por esse caminho, não vai ser as duas oligarquias, né? Se for por esse caminho, vai ser um nome novo, talvez pela direita, talvez até mesmo... Não tem tempo, Hamilton, eleição no domingo. Mas o eleitor ele se decide em cima da hora, né?
Por exemplo, eu voto no Rio de Janeiro, não decidi ainda meu voto. Eu estou entre 3 candidatos para votar e não decidi meu voto. Eu vou decidir meu voto quando chegar lá no dia 15. Então, existe um eleitorado, porque é o preço que a gente paga por um sistema instável, né? E com muitas variáveis difíceis de serem definidas. Então, isso pode definir o segundo turno, Luiz. Vamos ver. Tem muito pouco tempo e acho que o fenômeno Whitts, até porque deu no que deu, não vai se repetir tão cedo, mas é opinião minha. Isso eu concordo com você. Existe, de fato, isso é uma contratendência, né? Depois o fenômeno Whitts, também o fenômeno Bolsonaro, né? Que também mas Bolsonaro ainda permanece com seu nicho. O Whitts não tem mais nicho nenhum, né? Não, ele evaporou totalmente, né? Ele só teria chance junto ao bolsonarismo. Ele realmente foi um caso exemplar de inexperiência política, né? Subiu a cabeça, né? Hamilton, vamos lá, vamos pingar fogo. São quase 9 horas. Quer ir direto? Vladimir Garotinho. Vladimir Garotinho, o desafio Pinga fogo, vamos lá. Então, Vladimir Garotinho é o desafio da mudança geracional. Nem sempre a gente tem bons sinais disso. O Sérgio Cabral também foi uma mudança geracional importante na política do Rio de Janeiro e deu no que deu. Caio Viana. Da mesma maneira, só que eu tenho a impressão que o Caio Viana, ainda por cima, tem o problema da inexperiência política, porque pelo menos o Garotinho teve uma vivência parlamentar, do ponto de vista da experiência política, ele está melhor apetrechado do que o Caio Viana, que inclusive me parece assim, muito arrogante, né? Bruno Calil. Olha, eu conheço pouco o candidato, mas eu acho que ele não se preparou adequadamente para essa eleição. Rafael Diniz. Um prefeito que enfrentou a crise, não foi bem sucedido, mas pelo menos ele sabe o tamanho do pepino que ele tem que administrar, e me parece que ele tem que avançar muito em termos da compreensão do quadro político regional e sair da bolha, que ele ainda não furou a bolha onde ele está. Professora Natália. A professora Natália me parece uma candidata conceitual, que mostra essa ideia da possibilidade de um governo mais popular, mais aberto à sociedade, mais dialogal, uma promessa interessante, mas que ainda não galgou o lugar de uma alternativa política. Odisseia Carvalho. Odisseia Carvalho, uma liderança experimentada no sindicalismo, na Câmara de Vereadores, uma pessoa com uma capacidade de interlocução ampla, mas ainda muito presa à pauta sindicalista e também pouco projetada como uma candidatura política ampla na cidade. Tadeu, tô contigo. Um grande comunicador que ainda se vale dessa possibilidade da comunicação, pode vir a surfar ondas, né? Como comunicador, nas suas promessas, etc. Agora, eu acho que está distante de entender o que está acontecendo na cidade. Cláudio Rangel, da Boa Viagem. Me surpreendeu na entrevista deles aí com vocês, que apesar do pouco preparo, né, escolar, né, de expressão, de mídia, etc., e surpreendeu pelas boas ideias, pelo entendimento que ele tem da realidade. É um candidato que tem muito pouca chance pela sua forma, São 9 mas horas. ele tem muito interessante, bastante compromissado com a cidade. Jonathan Paes. Esse é o candidato que eu pelo menos observei nesse cenário, né? É muito impetuoso, mas talvez não tenha condições de assumir responsabilidades maiores. Doutor Carla Valese, que entrou no lugar de Beethoven, ao que parece para preencher ali, não deixar a vaga para outra legenda. Eu comentaria sobre o antigo candidato. Beethoven parecia ter se preparado muito para disputar essa eleição, parecia ser um candidato com chances de ser eleito, fazer alguma coisa. Ela não tem grandes informações sobre ela, não saberia dizer. Parece que não se esforça muito para dizer também, porque chegou a tentar contato para oferecer o espaço aqui do Folha no Ar, inclusive o de hoje, e não tive retorno. Entrou no final do segundo tempo e não fez aquecimento. Me parece que, enfim, é só para guardar a posição, né? Exatamente. Mas projeção do segundo turno, Hamilton.
Quem Primeiro, você acha que vai ter segundo turno, sim ou não? Absolutamente. A tendência é sim, que haja segundo turno. Mas é difícil dizer quem vai estar nesse segundo turno. Você acha difícil dizer? Acho difícil. Acho que é difícil também dizer eu acho improvável o primeiro turno, porque é difícil que algum dos candidatos que aparentemente estão liderando, que eles consigam angariar também o sentido de esperança da cidade. Porque eles têm essa bagagem das famílias, né? E essa bagagem sempre pesa negativamente para eles também. O que as pesquisas apontam é esse, não o segundo turno, logicamente que é só uma conjectura, né? Deixar isso claro. Um segundo turno entre Vladimir e Caio. Qual é a sua projeção no segundo turno desse? Pois é, a impressão que eu tenho desses dois grupos é que a família Garotinho tende a ter uma vantagem em função do fato de que a interlocução dela é mais conservadora. E se é verdade que essa onda conservadora ainda se mantém forte, eles podem capitalizar no segundo turno um discurso mais conservador para ganhar esse voto. Enquanto que a família Viana ela é mais ampla, ela tem uma interlocução com forças mais à esquerda. Então, levando em conta esse cenário, talvez a família Garotinho... Agora, tem o problema também da rejeição do papelão que a mãe dela fez no último mandato, né? Então, isso são coisas que podem tornar a eleição muito disputada no segundo turno entre esses dois grupos, se eles vierem encabeçar o segundo turno, de fato. Para você ver como essa coisa subjetiva, Rosinha, se fosse candidato, acho que ninguém conhece projeto, e as pessoas quali feitas antes mostravam isso, com o Arnaldo também, se pudesse ser candidato, se não fosse problema jurídico de um ou de outro, seria fortíssimo candidato. Tanto um quanto o outro, tanto Rosinha quanto Arnaldo. E no caso de Rosinha, você conclui que ela não terminou bem, mas a visão, a rejeição é de Garotinho, Antônio Garotinho, não a Rosinha Garotinho. Essas duas hipóteses, eu diria assim, as pesquisas mostram que eles têm V0, né? As pesquisas qualitativas, de modo geral, mostram que eles têm um recall da imagem da época da prosperidade. Numa campanha já marcada pelo impasse, eles teriam que passar por essa prova de desgaste, certamente teriam um aumento de rejeição por conta de que seriam confrontados com determinados atos que fizeram nas suas gestões. Então, isso só poderia ser realmente testado a partir da realidade dessas candidaturas. Agora, como eles não estão, os herdeiros apresentam também, tem uma desvantagem, eles não têm esse recall, assim, esse V0 alto, tão alto, talvez, mas eles têm, pelo menos, a vantagem de se apresentarem como novidades, como também lideranças que podem... Olha, eu não vou cometer os erros dos meus pais. Aliás, eles têm falado isso. Eu estou aqui defendendo o legado da minha família, no que ela tem de bom, no que ela errou, a gente tem que aprender e tem que renovar. Então, isso é também uma vantagem, sabe, Luiz? O fato de que esses novos nomes apareçam num contexto em que você está buscando renovação. E talvez isso explique a resiliência dos dois grupos. Eleição que essa é um pouco mais complexa, sempre é mais complexa, né? Até agora estamos sem saber como é que vai ficar. Tem que esperar a Geórgia para definir os 2 senadores lá dos Estados Unidos, e lá mais simples, por ser bipartite, né? Quer dizer, não é de direito, mas é de fato, né? E o Senado lá tem poderes bem mais amplos do que o Senado aqui no Brasil, né? A gente não sabe ainda, vai ter que esperar a recontagem da Geórgia para você ter em janeiro quem são os 2 senadores ficou 48 para os republicanos, 46 para os democratas, e tem esses 2 aí que vão dar quem fica com mais, ou os democratas empatam ou os republicanos ficam com a maioria, né? E se os democratas empatarem, outra peculiaridade de distinção deles para a gente é que o vice-presidente do executivo, ele é, por osmose, presidente do Senado. E tem um voto de Minerva. Então, em caso de empate, vai ser sempre pró-governo, né? E seria a Kamala Harris, que, aliás, tem uma grande experiência como senadora pelo estado da Califórnia. Mas, enfim, para o nosso canavial aqui, como é que você vê a eleição para o Legislativo, Gutacar?
Bom, isso é uma outra coisa também que fica muito aberta, porque, como eu disse, em 2016, apesar da renovação radical que se impôs para o voto de prefeito, a sociedade continuou barganhando o voto por parlamentar na base do toma lá da cá. A questão é saber se agora, em 2020, isso certamente vai decair, porque eu considero que um dos legados importantes do Rafael Diniz é que não fez esse toma lá da cá, né? Inclusive não se repetiu aquela imagem que eu vi aqui em Campos na eleição de, se não me engano, de 2004, que você tinha repartição pública que fechava porque as pessoas iam para a rua fazer campanha, né? Havia uma partidarização, uma instrumentalização da esfera pública, das instituições públicas, muito grande em prol das oligarquias que estavam no poder. Então, eu acho que isso não vai acontecer. Agora, em que grau de modificação isso vai ocasionar, eu tenho a impressão que vai ser bom. O voto legislativo tende a ser um voto mais influenciado pela opinião e pela influência digital, né, nesse corpo a corpo subterrâneo que aconteceu durante a campanha, e a possibilidade também, porque o internauta, o eleitor, uma vez mergulhando nesse espaço, ele passa a ter também acesso a conteúdos diferenciados, como esse que vocês produziram durante a campanha. Então, pode ser que a gente saia daquela situação tétrica, né, de você ter um terço da casa, ou mais de um terço da casa, definido por barganhas de compra de votos. Eu acho que dá para a gente alimentar aí uma certa esperança de progresso na representação política, uma representação mais ligada dentro do limite da nossa situação eleitoral, né? Agora, também com o dado positivo de que os partidos foram forçados a lançar suas nominatas com mais clareza. Então, talvez por esses dois movimentos casados, três, na verdade, né? O desempoderamento da máquina pública para comprar voto, de um lado. Do outro lado o protagonismo das redes sociais. E por fim, essa situação levem a um quadro eleitoral de maior qualidade, né? De maior qualidade na representação dos vereadores. Eu torço para que pelo menos isso aconteça nas eleições. Não, torcer, todos nós torcemos, mas você de fato vê essa possibilidade? Tem, eu acho que tem, porque o grande ópio do povo aqui na região é cheque cidadão, né? Então, se você tira do circuito o cheque cidadão, você desmancha o jogo político em grande parte. E nesse desmanche pode aparecer novidades interessantes. As pessoas podem ser direcionadas para um olhar mais autêntico, preocupação com o candidato que está votando, e não com o sujeito que ofereceu qualquer coisa para ele votar, né? Embora, claro, você ainda tem a expectativa das pessoas ganharem alguma coisa na relação com o vereador, né? E essa é a marca da nossa democracia, uma democracia de trocas desiguais, onde o eleitor fica na condição de ganhar benefícios da autoridade pública e o vereador se transforma num intermediário dessa troca. Então, enquanto a gente não resolver esse problema na democracia brasileira, nossa democracia vai continuar sendo uma democracia capenga, né, e de má qualidade, como vem sendo. Falando da parte local que você falou aqui, o ouvinte da Costa Cunha coloca aqui: o processo está se referindo a chequinho e esse poder de barganha que você se referiu como primeiro fator na eleição legislativa. Ele complementa aqui que ele tem razão. O processo, ele fala do processo do check-in, mas fala também da sua análise. Esqueceu da barganha com os RPAs. Não sei, está acontecendo essa barganha nesse momento? Quer dizer, é claro que vai acontecer a projeção, né? Agora, o que algum dia deixou de haver? Não, pois é. Mas a capacidade de ofertar RPA caiu muito, né? Então, quer dizer... Olha, você tem 4 mil RPAs ainda. Vai cair. E agora eles vão usar, né? Vão usar. Isso se o eleitor não tomar cuidado, ele vai se frustrar, porque não existe mais a capacidade de... Eu vi acontecer isso aqui em São João da Barra. Quer dizer, muita gente ficou ali na expectativa de ganhar um carguinho e tal, e o carguinho não veio, ela foi obrigada a ir ao mercado de trabalho, que, aliás, foi muito bom para a economia, porque uma série de profissionais que tinham abandonado o mercado de trabalho voltaram ao mercado de trabalho, e isso impulsiona a economia, né? Faz a economia gerar quando você tem mão de obra disponível para o trabalho, né? Então, eu tenho a impressão que vai ser frustrada essa expectativa de ganhar RPA. É bom que o pessoal aí que gosta de trocar voto por cargo, e eu estou falando de amplas classes sociais, não são só os mais pobres, a classe média também fica pendurada nisso, né?
viciada, inclusive, eu diria nisso. Na época, desculpa interromper, mas na época gorda dos Reuters, você tinha uma modalidade de cooptação aqui que eram as desapropriações, e eram grandes imóveis. Geralmente na passagem daquelas grandes casas, do tempo áureo do açúcar, para os apartamentos e condomínios fechados. Então, aquelas grandes casas horizontais, que não eram de condomínio, várias delas viraram aparelhos municipais. Então, tudo isso, essas promessas de fazer essas máscaras, esses sagrados, tudo isso ficou reduzido. É bom que o pessoal que troca voto por benesse ponha as suas barbas de molho, porque tem uma grande chance aí de ter um estelionato eleitoral baseada nessa expectativa. Hamilton, 9h11, a não ser que o Cláudio queira colocar uma pergunta, vou pedir as suas considerações finais. Cláudio? Só nessa questão dessa perspectiva aí da ciência com relação ao eleitor, ele já adiantou bastante, falou sobre essa condição dessa democracia capenga por conta desse eleitor que vota em troca de benefícios. Nem com o surgimento aí das redes sociais, da internet, que avançou muito, a coisa não mudou, professor? Ou piorou? Não muda, sim, é uma questão estrutural, Cláudio, porque o problema primeiro que essa é a nossa tradição política, né? Sim. Na nossa tradição colonial e imperial, o povo sempre esteve fora das câmaras locais, né? É a nobreza que dominava. E a nobreza educou o povo, porque a política também é educadora. A nobreza e as elites políticas educaram o povo nessa prática do toma lá da cá. Existe uma educação de séculos. São mais de 4 séculos nessa tradição. E isso faz com que se tornou uma cultura política. Isso é uma cultura política. E a única maneira de ultrapassar ela é você ter uma sociedade de pleno emprego em que as pessoas se sintam seguras economicamente o suficiente para romper com essa prática da política como ela sempre foi. Agora, numa situação de subemprego e numa situação de estagnação, é muito difícil mudar essa cultura política. A política vai precisar da economia, as pessoas precisam ter autonomia, autoestima, ter a certeza de que vão se oferecer no mercado de trabalho, vai ter emprego, e elas têm condição de competir, né? E aí sim, eu acho que você, mesmo assim, vai demorar um tempo para você superar essa cultura, as pessoas caírem a ficha de que eu sou livre. Eu sou livre economicamente, eu posso ser livre politicamente. Agora, se você não é livre economicamente, nesse sentido de ter pelo menos um emprego, pelo menos se manter com o próprio esforço, é muito difícil superar uma tradição cultural e política construída na nossa própria nacionalidade. Assim como o americano acha que é livre, e é mesmo, quando pega as armas e impunha a possibilidade de, no limite, definir a sua existência lutando com ele e com seus vizinhos em prol do que ele acha, nós somos a política do favor e a política do compadrio. Isso é que nos constituiu como nação até hoje, e o desafio é romper com isso. Mas tomara que essa tradição deles não retorne nos conflitos civis que se teme aí, que parece que Trump está disposto a estimular, né? Mesmo que aconteça, né, Luiz, vão ser escaramuças, porque os motivos que animam essa extrema-direita e essa extrema-esquerda norte-americana são muito limitados a esses grupos. Então, são escaramuças que acontecem, podem vir a acontecer. São notáveis, mas a democracia americana não sobreviveu até a Guerra Civil, né? Eu queria colocar a diferença grande, as pessoas que falam isso para a Guerra Civil, é que há que se lembrar que o general Lee, que foi o comandante do Sul na Guerra Civil, ele recusou, antes de liderar o Sul, ele recusou o convite de um rapaz chamado Abraham Lincoln para liderar o Norte. Então, a cisão, houve nas Forças Armadas, daí permitiu tornar em Guerra Civil a cisão que havia por conta da escravidão na sociedade americana, o Sul agrário com o Norte industrial, né? Na verdade... Essa cisão não existe nas Forças Armadas, né? E a disputa com o Oeste, né? E as Forças Armadas americanas sempre foram um exército popular, não no sentido socialista, né? Do povo em armas e tal, mas da ideia do nacionalismo popular deles, né? Soldado cidadão. Exatamente, isso que a gente tentou copiar na Primeira República, mas aqui no serviço militar, a elite não queria participar do exército e nenhum cidadão também queria participar voluntariamente. Então era um problema na nossa Primeira República recrutar gente para o exército. Agora, nos Estados Unidos, não. Desde a luta lá de emancipação com a Inglaterra, a ideia de lutar em armas para constituir a nação e depois para definir os rumos
era uma questão que encorajava o engajamento do indivíduo, né, nas Forças Armadas. É outra tradição que a gente não tem, né? Milton, são 9h16, te agradeço mais a presença e esperar que o eleitor brasileiro, campista, com suas próprias tradições, use bem a arma do voto no domingo. Obrigado pela presença. Quer colocar mais alguma coisa? Eu agradeço mais uma vez o convite, muito generoso da parte de vocês, e só concluiria dizendo que é preciso paciência nesses processos de aprendizado coletivo. Eles vão ser meio longos e demorarem um pouquinho, mas não percamos as esperanças. Muito bom, professor. Muito bom poder participar dessa conversa hoje e acompanhar aí a sua participação aqui conosco, né? Sobretudo deixando bem claro como é que pode ser a interpretação do voto. Obrigado, bom dia para o senhor, um grande abraço, até a próxima. Até a próxima, bom dia a todos. Aloysio, até amanhã, 7h com 7h15, né? Com mais um Folha... Eu vou postar daqui a pouco para os ouvintes e telespectadores na página o convidado de amanhã. Perfeito. Tá bom? Tá tranquilo, tá ótimo. Obrigado, Nogueira. A gente segue. Um abraço. Valeu, a gente segue acompanhando lá. Obrigado, Aloysio, bom dia para você e aos nossos ouvintes e telespectadores pelo streaming também, né? Muito obrigado. Amanhã, 7h15, de volta com Folha no Ar, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Você segue ouvindo a Folha FM. Qualidade, novidade.